Boa noite, Igreja Reino. Sejam muito bem-vindos a mais um culto online. Espero que a graça do Senhor alcance vocês essa noite, assim como eu sei que ela tem alcançado todos esses dias. Eu quero te pedir para se inscrever no nosso canal, curte, compartilha com os amigos, com a família. Você que está em casa, chama todo mundo para o sofá, porque agora a gente vai começar um culto abençoado. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito para a sua vida. Para você que é a primeira vez aqui, tem um link aqui embaixo que é o nosso lounge. Clica lá, coloca os dados seus. Vai ser um prazer a gente poder conversar um pouquinho com você. Eu tenho certeza que você vai abençoar as nossas vidas e nós vamos poder abençoar um pouquinho vocês. Agora eu queria orar com vocês. Pai querido e Pai amado, te agradecemos por mais uma noite, Pai, por mais um culto na Tua presença, Pai. Pai, te pedimos que o Senhor entre em cada lar, Pai, em cada família, Pai, e abençoe cada vez mais, Pai. Que ninguém saia dessa live, Pai, sem ouvir um pouquinho do Teu coração, Pai. Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e sabemos que o Senhor vai fazer cada vez mais, Pai. É o que te pedimos e já te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, Igreja Reino. É com muita alegria que a gente está aqui hoje para adorar e louvar ao nosso Deus junto com você aí da sua casa. Então sai do seu lugar, já levanta, vamos louvar com alegria hoje e vamos interceder que a alegria vai chegar na tua casa. Por mais que tudo isso que esteja acontecendo é um momento muito difícil, mas a gente tem que confiar e depender em Deus, amém? Então vamos glorificar a Ele com uma tremenda graça, certo? Amém. E quebra o jugo do meu pecado, tão mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. E treme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que vale meu amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Aleluia. Que traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal, o Rei da Glória, o grande Rei, governa o mundo com tua justiça, és como o sol, tua face brilhar, o Rei da Glória, o quê? O grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que vale meu amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Jesus, você deu sua vida, estou liberto em ti. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Aleluia, Jesus. Nós cantamos por isso, Jesus, porque Tu és digno, Pai. Tu és digno de tudo isso. Tu és digno de todo louvor e adoração, Jesus. Aleluia. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei da morte vencer. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei a morte vencer. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei a morte. Continua falando digno aí da sua casa. Digno é o Cordeiro, digno é o Rei que a morte se Ele venceu a morte. digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte
digno, Deus. digno, digno, digno. Oh, que tremenda graça. Graça, oh que falível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida e sou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Aleluia, Jesus. Nós cantamos por tudo que tu fez por nós, Pai. Por forma de gratidão, Jesus. Aleluia. Que você nessa noite possa mergulhar na presença do Senhor. Que você aproveite esse louvor para entrar na presença do Senhor nessa noite. Que você possa mergulhar na presença do Senhor, sentir e ouvir a voz do Senhor como a voz de muitas águas. Adore ao Senhor nessa noite. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome clamarei, clame a Ele. E além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Diga que você pertence ao Senhor. Diga que a sua casa pertence a Ele, a sua família pertence a Ele. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se eu estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Adore, tu és meu. Deseje ser guiado pelo Senhor. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie.
sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Oh, que eu seja mais firme em tua presença, Senhor. Tu és adorado, Senhor. Tu és exaltado, Senhor. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Descanse na presença do Senhor. Aleluia. Graças à tecnologia, veja como ficou fácil ofertar e dizimar usando o PagSeguro. Digite o valor e o seu e-mail. Em seguida, informe o seu endereço residencial. Logo após, escolha a opção cartão ou boleto e preencha as informações necessárias. Clique em avançar e finalize a doação. Se optar pelo boleto, clique em concluir e efetue o pagamento. Pronto, a sua doação foi feita com sucesso. Obrigado por investir na vida de outros. Boa noite, Igreja Reino. Sejam muito bem-vindos a mais um culto. Espero que vocês sejam tão abençoados como a gente está sendo. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre generosidade, e a minha palavra em generosidade está lá em Provérbios 11, do 24 ao 25. E diz assim: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será saciado. Sabe, eu queria falar um pouco sobre a nossa relação com isso, a nossa relação com generosidade, sabe? Qual que é a sua relação com seus dízimos? Qual que é a sua relação com a sua oferta? Você tem feito isso? Você tem aberto seu coração para isso? Você tem dado o seu dízimo todo mês, a sua oferta? Você tem lembrado dessa casa? Sabe, às vezes a gente para de fazer isso, a gente retém o que não é nosso, porque não é nosso, né? A gente tem que dar de coração, a gente está dando só um pouquinho daquilo que Deus derrama mais e mais nas nossas vidas. E falando ainda em relação, eu queria falar sobre a relação nossa com os nossos irmãos. Como está a sua relação com seus irmãos nessa época de pandemia? Você tem ligado para eles, perguntado como eles estão, se eles precisam de alguma coisa, se eles querem conversar um pouco? Você tem se preocupado com isso? Você tem se ligado para as pessoas do seu GC, para saber como estão, se estão fazendo devocional, se não estão?
Você que é mãe e pai, você tem ligado para as outras crianças, para o seu filho poder conversar, trocar um pouquinho da palavra de Jesus? O que você tem feito com esse tipo de relação? Sabe, o ato de entregar o dízimo é reconhecer que tudo aquilo que a gente tem vem do Senhor. Significa devolver só uma pequenininha parte do que Ele derrama abundantemente cada vez mais para a gente. E eu também acredito que o ato de amar, de conversar, de ajudar os nossos irmãos é reconhecer que Deus faria tudo isso e muito mais, mesmo sem a gente merecer. Porque a gente não merece, a gente é falho, sabe? Então eu queria saber o que você está fazendo nesse momento. Sabe, que a gente tenha o coração disposto a dizimar, a ofertar, a se preocupar com as pessoas, a nossa relação. Porque se a gente não tem uma relação com o corpo, que é a igreja, jamais a gente vai ter uma relação com o cabeça, que é Cristo. E a gente precisa entender isso. Sabe, a gente precisa derrubar o individualismo, a gente precisa derrubar o egocentrismo. Sabe, a gente deve quebrar todas as paredes que separam a igreja de Cristo, porque a gente é a igreja de Cristo. E o que você tem feito quanto a isso, sabe? Sabe, eu acredito muito, até para finalizar, eu quero ser bem rápida mesmo. Eu acredito muito que se a gente professa a fé em Jesus, mas a gente ignora esse aspecto, se a gente professa a fé em Jesus, mas a gente ignora que a gente tem que dizimar e ofertar, a gente retém o que não é nosso. Se a gente professa a fé em Jesus, mas a gente não está nem aí para os nossos irmãos, a gente não liga, a gente não conversa, a gente não se preocupa. Quando eles nos procuram, a gente finge que não está ouvindo, eles mandam umas mensagens, às vezes só para conversar. E o que você tem feito? Você tem ignorado isso ou você tem respondido e tentado ajudar? Porque quando a gente professa a fé em Jesus, mas ignora esse aspecto, sabe, a gente está errado. A gente precisa imediatamente, sabe, se arrepender da nossa arrogância, do nosso egocentrismo e mudar para isso. Então a minha pergunta para você hoje: como está a sua relação? Como está a sua relação com seus dízimos e as suas ofertas? E como está a sua relação com os irmãos, com a sua família, com seus amigos? Como está a sua relação com a sua família em casa, com a igreja? Se você tem feito devocional, você tem orado, você tem conversado com Deus, como está a sua relação com Deus? Sabe, eu quero que a gente reflita muito isso nessa noite. E que tudo que estiver errado, que a gente consiga arrumar, que a gente consiga ajustar, junto com a graça de Deus nesse momento. Eu quero orar com vocês agora. Pai querido, Pai amado, te agradecemos por cada pessoa, Pai, nessa live, Pai. Te agradecemos por cada família representada aqui, Pai. Te pedimos que o Senhor alcance cada lar, Pai, com bênçãos, Pai. Que o Senhor derrame o seu amor mais e mais, como o Senhor não tem deixado de derramar, mesmo a gente não merecendo, Pai. Pai, que a gente possa, Pai, aprender mais, Pai. Que a gente possa entender mais as nossas relações com a igreja, com a nossa casa, com nossos irmãos, Pai. E, Pai, aqui a partir de hoje, a gente possa fazer o melhor para Ti, Pai. Que a gente possa se entregar verdadeiramente para tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz, Igreja do Avivamento. Que bom a gente estar junto aqui. Mais um domingo para junto nós adorarmos ao Senhor. Quero que essa palavra chegue na sua casa nessa noite, encontre você feliz, encontre você alegre, contente com aquilo que o Senhor tem feito, com os livramentos que o Senhor tem nos dado. Estou muito feliz porque os testemunhos que eu tenho ouvido das pessoas é dos livramentos e das bênçãos que Deus tem falado. Quem tem visão de Deus vai mais longe, consegue enxergar o que Deus tem feito. Então, fico feliz porque ninguém da nossa igreja pegou essa doença miserável. Deus de verdade tem nos guardado até o dia de hoje, e eu louvo a Deus por isso, porque é a boa mão dele, e eu me alegro. Por isso que nós estamos aqui nessa noite e vamos continuar ministrando daquilo que nós acreditamos, ok? Quero falar hoje sobre aquietai-vos. Então já abre a tua Bíblia aí no Salmo 46. Salmo 46, eu vou falar hoje sobre esse aquietai-vos que Deus fala usando o salmista no Salmo 46, ok? Então já pega aí teu lugar, já vai ficando acomodado aí, já pega um papelzinho, uma caneta para você anotar a revelação que o Espírito Santo trazia ao teu coração. Já chama o teu filho para perto. Se você ainda não compartilhou, compartilha. Toca no sininho, porque quando você tocar no sininho, tudo aquilo que a Igreja Reino fizer, o YouTube vai informar você, você vai ficar informado daquilo que a gente está fazendo. Então toca no sininho, se inscreve e compartilha esse vídeo, para que mais pessoas possam ser abençoadas, tá certo? Prepara aí.
Essas pessoas entrando aí agora para que possa ser abençoado. Nesse tempinho já vai compartilhando. Pega a tua Bíblia aí no Salmo 46, ok? Deixa eu ler aqui. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embranvecerão e os reinos se moverão. Ele levantou a sua voz e a terra derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito sobre a terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pai, eu te peço a tua bênção sobre a vida dos teus filhos. Eu te peço, Deus, que nessa noite, aquilo que nós temos que fazer, aquilo que nós faremos, sendo guiado pelo teu Espírito, por meio da tua palavra, nós desde já geramos expectativa no nosso coração, na certeza da bênção que nos acompanhará nessa noite. Eu te peço a tua bênção, meu Deus, sobre essa casa, sobre essa família reunida ao redor da mesa, meu Deus, escutando nessa live a tua palavra. Eu te peço em nome de Jesus, que na vida de cada um deles cumpra a tua promessa, que na vida de cada um deles derrame bênção sem medida sobre a vida deles, no nome de Jesus, e que eles possam, meu Deus, no seu coração se aquietar, por causa da confiança, meu Deus, que a palavra gera no coração deles. É o que eu te peço nessa noite, no nome de Jesus, amém. Pois é, querido, hoje eu quero falar sobre esse se aquietar, que a palavra de Deus diz. Hoje eu quero dizer para você sobre esse se aquietar, daquele que confia no Senhor, daquele que descansa nele, daquele que está atado a Ele. Então eu louvo a Deus, porque Deus é aquele que nos traz confiança, para que nós possamos se aquietar mesmo em meio à guerra, em meio a qualquer circunstância que se levante, o que a palavra diz aqui. Então eu quero ministrar hoje para você sobre aquietai-vos. Aquietai-vos. Sabe, existem algumas palavras que definem bem a realidade dos dias atuais, a realidade da correria, da urgência, da velocidade, da pressa, do medo, sabe, da insegurança que tem gerado no coração de alguns por causa dessa circunstância que nós temos visto, irmão. Mas a palavra diz aqui, Deus usando o salmista: aquietai-vos, confia, descansa no Senhor. Hoje a auxiliadora levantou de manhã e a minha palavra que ela ministrava no meu coração, ela falando, Deus falou para a gente que descanse, confie. Então é o que eu quero trazer para você, a mesma palavra: descanse, confie no Senhor, aquietai-vos. Sabe, algumas palavras que definem os dias atuais: pressa, medo, insegurança, correria, urgência, medo do futuro. Mas a palavra de Deus aqui no Salmo diz: aquietai-vos. Nós vivemos, querido, escravizado pelo tempo, pressionado por prazos, estamos sempre sendo conduzidos pelo relógio, um aparelho sem vida, mas que acaba dirigindo as nossas vidas, acaba dirigindo a minha vida e a sua vida. O Salmo 46 traz para nós uma palavra do Senhor. Esse salmo que eu li aqui para vocês, nesses 11 versículos, traz palavra de Deus direcionada para a minha vida e para a sua vida. O que a gente precisa fazer não é só ler igual nós estamos lendo qualquer livro. Nós precisamos ler essa palavra com atenção daquilo que Deus está nos falando e nos ensinando e ministrando a minha vida e a sua vida.
Então esse salmo traz algumas palavras, é um contexto de correria, em meio a catástrofe, desertos, perdas, problemas, sofrimento, angústia. É o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Mas o salmista diz: Deus é o nosso refúgio, é fortaleza, socorro bem presente na angústia. Socorro bem presente nesse tempo, nessa hora, nessa dificuldade, nessa guerra que estamos vivendo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Você confia nisso? Você tem certeza disso? Você tem segurança naquilo que eu estou te falando nessa noite, naquilo que eu estou te ministrando nessa noite, porque é o que Deus está falando, é o que Deus disse para o salmista naquele tempo, que serve para mim e para você no dia de hoje. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Descansa. O Senhor diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A nossa correria e autossuficiência nos impede de ver a Deus e de saber quem é Deus. Nós estamos tão preocupados com tudo que estamos vivendo agora, que nos esquecemos da boa mão de Deus. Nós estamos tão preocupados com o futuro, do que vai ser no futuro, que nos esquecemos de Deus, de que Ele é que tem o controle, de que Ele é que governa a nossa vida, de que Ele é que governa tudo, queridos. Então pare nessa noite e se aquiete, descanse, se debruce sobre esse Deus, se ate a Ele. Somos tão ocupados, temos tanta pressa, que acabamos não tendo tempo nem para o Senhor. Eu fico olhando as lives, irmão, que a gente passa, e eu sinto falta de tantos irmãos, de tantas pessoas. Onde é que vocês estão? Você que não está participando da live, você que não bota uma mensagem ali, você que não nos procura para saber como é que está a igreja, como é que eu estou com a minha casa, como é que estamos vivendo. Eu estou confiante no Senhor, mas a unidade fala sobre isso. Está entendendo? A unidade fala disso, porque a minha preocupação com os irmãos, mesmo eu procuro dar um jeito de saber o que está vivendo, o que está enfrentando, como é que está. Somos tão ocupados, temos tanta pressa, que acabamos não tendo tempo nem para Jesus. As montanhas de problema que enfrentamos, as lutas também nos impedem de ver Deus e de saber quem é Deus. E se não sabemos quem Ele é, não confiamos. Se você não conhecer Deus, você não vai confiar. Se você não conhecer Deus de verdade, você não vai descansar. Se você não conhecer Deus de verdade, você não vai se aquietar. O salmista aqui descansa porque ele conhecia Deus, e é por isso que ele está ministrando a gente: descansa. Sabe por quê? Porque Ele faz cessar a guerra até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima o carro no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Descansa, descansa no Senhor. Não deixe essas montanhas de problema que enfrentamos dia a dia, lutas, dificuldade, nos impeça de ver, de estar, de conhecer, de ouvir, de falar, de orar e de conversar com o Senhor. Não deixe essas coisas te parar. Não deixe as palavras que vêm de fora te parar. Não fique à deriva. Porque quando nós estamos sem o Senhor, nós estamos como um barco com um motor sem propulsão, sem força, à deriva. Não fique desse jeito. Sabe, a palavra do Senhor para você hoje é: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sossega o teu coração, sossega a tua alma, sossega a tua vida. Descansa, busque conhecer o Senhor. E eu quero dizer a primeira coisa para você primeiro: saber que eu sou Deus que acalma a tempestade. Ele é o Senhor que acalma a tempestade. Sabe, Ele é esse Deus que acalma a tempestade. Ele é esse Deus que nos guarda. Ele é esse Deus que nos conduz. Ele é esse Deus que nos protege. Em Mateus capítulo 8, versículo 23, capítulo 8, versículo 23 diz assim: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Nós já temos esse exemplo aqui, irmão.
Nós já temos esse ensinamento aqui, dizendo, não seja de pequena fé, mas confie. Para que temer? Para que ficar ansioso? Ficar num desespero? Descanse. O texto continua dizendo, e ele disse, porque temeis, homem de pequena fé. Então levantando-se, repreendeu os ventos, e o mar seguiu-se uma grande bonança, e aqueles homens se maravilharam, dizendo, que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eu estou falando de homens que caminhavam com Jesus, que estavam com ele, mas não conheciam ele de verdade. Não conhecia ele de verdade. Meu irmão, não conheça Deus de ouvir falar, conheça Deus de estar com ele. Não conheça Deus porque eu falo aqui nos cultos, nas lives. Conheça Deus de ter intimidade, de conviver com ele. Porque se você conhecer Deus, de conviver com ele, de ter intimidade com ele, você vai se aquietar, você não vai entrar, preocupado com as situações que está vivendo. Sabei que eu sou Deus, o Deus que acalma a tempestade. O episódio desse texto que lemos aqui de Mateus 8 fala de uma situação vivida por Jesus e seus discípulos em meio a uma tempestade. Eu creio que a princípio os discípulos deveriam ter pensado que tudo estava sob controle. Afinal se tratava de pescadores que conheciam o mar, que já haviam passado por tempestade. Às vezes a gente acha que a nossa experiência de algumas coisas de vida pode fazer a gente vencer algumas situações, porque conhecemos a situação sem precisar de Jesus. Engano isso. Quando eu tento vencer essa tempestade na força do braço, é engano, mas a fúria do mar e dos ventos assustou até mesmo os velhos marinheiros, levando eles a pedir socorro. Tinham experiência no mar, eram pescadores, já tinham vivido situações parecidas, e aí tentou vencer na força do braço. Não é a nossa experiência que vai fazer a gente vencer algumas coisas, mas é a confiança em Deus, é a intimidade com o Senhor que vai nos fazer vencer toda e qualquer luta que se levantar. Porque o salmista diz, no Salmo 46, o salmista diz bem claro, quando ele diz assim, quando o salmista diz assim, ele faz cessar a guerra até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado entre gentios, serei exaltado sobre a terra, o Senhor dos exércitos está conosco. Você tem certeza disso? Por que o salmista estava dizendo isso? Porque ele tinha certeza. Porque o salmista colocou isso aqui? Porque Davi colocou isso aqui? Porque ele conhecia o Deus que estava com ele. Você pode dizer isso? O Senhor dos exércitos está comigo. Eu sei que Ele está, porque Ele é fiel, Ele cumpre, Ele vela para cumprir a sua palavra. Mas será que você está com Ele? Será que você confia que Ele está com você? Será que você não está tentando resolver as coisas que você está enfrentando, está vivendo na força do teu braço, porque você tem intimidade, porque você conhece a situação, porque você tem alguns pistolões? Quero dizer, é engano. É engano. A fúria do mar e dos ventos assustou até os velhos marinheiros, levando-os a pedir socorro. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quantas das vezes vamos dirigindo nossas vidas como alguém que parece ter o controle da situação? Quantas das vezes nós vamos conduzindo a nossa vida achando que a gente é o dono da situação, porque temos algum dinheiro, porque temos a profissão que a gente gosta, porque temos um salário legal, e a gente vai conduzindo na nossa própria força. E quando chega lá na frente, a gente encontra uma tempestade e às vezes fica com a mão na cabeça sem saber o que fazer. Sabe por quê? Porque a gente confiou na força do braço e não no Senhor. Porque confiamos na nossa própria força, no nosso próprio conhecimento, na amizade que temos, e não confiamos no Senhor. Eu quero animar você nessa noite a aquietar-vos e confiar em Deus. E se não tem intimidade, está na hora, porque esse tempo de pandemia, esse tempo de coronavírus, esse tempo de situação do inferno que tem se levantado, é para nós se achegarmos para o Senhor e termos intimidade com Ele.
é para aumentar o nosso nível de relacionamento, é para aumentar o nosso nível de amizade, é para aumentar o nosso nível de conhecer o coração de Deus. Mas tem gente que não está aproveitando disso. Talvez você tenha visto 750 filmes, sabe, não sei quantas séries, talvez você tenha feito todo tipo de coisa, mas não tenha aproveitado esse tempo para crescer aqui e para crescer aqui, na intimidade com Deus. Algumas lives atrás, alguns cultos atrás, eu falei, será que você parou para ler algum capítulo da Bíblia? Será que você aumentou o teu nível de conhecimento de versículo da Bíblia, que você conseguiu, sabe, discernir alguma coisa, aprender alguma coisa, enxergar alguma coisa por meio do Espírito? Eu não tenho nada a ver com que você está vendo filme, com que você está vendo série, eu não tenho nada a ver, é até legal, mas será que desse tempo você tem tirado um tempo para poder crescer em Deus? Na intimidade com Ele, sabe? Quantas das vezes vamos dirigindo nossas vidas como alguém que parece ter o controle da situação, mas isso até nos depararmos com uma inesperada tempestade, porque quem estava esperando um coronavírus? Quem estava esperando uma tempestade dessa? Quem estava esperando não sair de casa, sabe, ter que ficar trancado dentro de casa, não poder ir trabalhar, não sai? Quem estava esperando isso? Quem estava esperando essa tempestade? Quem tem confiança no Senhor está firme, olhando para frente, sabe que Deus está trabalhando, que é uma oportunidade para a gente crescer. Mas quem não tem intimidade está desesperado, está com a mão na cabeça, não sabe o que vai fazer nesse tempo, já está doido porque está dentro de casa, brigando, conflito com mulher, com filho, com cachorro, com papagaio, com a parede, com a cor da parede, com o sofá, com a geladeira, com a barriga, comendo. Os conflitos vão aumentando. E é isso que está acontecendo. Mas quando nós temos intimidade, conhecemos, nos lançamos no braço dele, nós nos aquietamos, porque ele é que tem um controle. Aprenda, você não tem o controle de nada, você não governa nada, você não pode nada, você não consegue nada se não for o Senhor. Se você tem alguma coisa hoje, é Deus. Se você está vivo, é Deus. Se você tem tido livramento, é Deus. Se você está tendo saúde, é Deus. Se você está guardado no teu emprego e tem sido sustentado até hoje, é Deus. Se você está comendo, é Deus. Tudo é Deus. Tudo é Deus. Tudo é Deus. Então aprenda a ter intimidade com esse Deus. Aí vamos indo, até nos depararmos com inesperada tempestade, que na verdade tira a nossa estabilidade, gerando insegurança, até mesmo em relação àquelas coisas que pensamos estar sob controle. Foi isso que aconteceu, irmão. Meu emprego bom e pau, chegou essa tempestade e acabou. Está aí, na mão de Deus. O que você vai fazer agora? Então eu animo você a confiar. Eu animo você a se lançar. Eu animo você a levantar os teus braços e se render diante desse Deus. Eu animo você, sabe, a se render diante desses Deus, se quebrantar diante dele e dizer para ele, se humilhar a Deus, eu não sei, eu não consigo, eu não posso, mas o Senhor pode, o Senhor consegue, então me leve, Deus. Porque até agora o que eu consegui na força do braço, mas agora eu não consigo mais, então me ajude. Deus está querendo isso, irmão, que você se renda, que eu me renda, que nós nos lancemos. É isso que Ele está querendo. Mas isso, até nos depararmos com inesperada tempestade, que na verdade tira a nossa estabilidade, gerando insegurança. Esse tempo, irmão, dessa situação que tem vivido aí é o que tem gerado instabilidade e tem gerado insegurança em muitos, porque não confiam, porque não confiava, porque era crente de banco e não de coração, porque era crente presente, mas não de, sabe, de se derramar na presença de Deus. Eu estou falando dessas coisas, de ter tempo de intimidade com Deus. Ah, pastor, eu tenho. Ah, pastor, então por causa de que eu choro? A impaciência geralmente nos causa muitos problemas, irmão. Quando não temos paciência de ouvir a voz de Deus, quando não temos paciência, não nos aquietamos, sabe, não nos descansamos, gera impaciência, e a impaciência nos gera problema. A impaciência geralmente nos causa muitos problemas. Quanta gente não entrou em situação errada, em situação de furada por causa da impaciência, tomou decisão errada, comprou, não precisava, casou, sabe, apressadamente, entrou no namoro. Quanta situação por causa da impaciência.
não se aquietou, não soube esperar em Deus. Quando ficamos impacientes e afoitos, corremos o risco de parar no meio de uma tempestade. Quando ficamos impacientes, quando ficamos afoitos, corremos o risco de parar no meio de uma tempestade. Pescadores experientes não conseguiram resolver o problema do barco no meio da tempestade. É o que a gente viu aqui. Cara que tinha experiência, talvez eles passaram por várias tempestades, até maior do que essa. Mas chegou a hora que gerou insegurança, sabe? Que gerou instabilidade. E nessa tempestade que veio dessa vez, pescadores experientes não conseguiram resolver o problema do barco no meio da tempestade. Quando não paramos para ouvir a voz de Deus, ficamos à deriva. Esses caras caminhavam com Jesus, mas não ouviam a voz dele. Esses caras estavam com Jesus, mas não ouviam a voz dele. Por isso que quando chegou aquela tempestade, eles ficaram à deriva, não souberam o que fazer. Acordaram: mestre, por favor, vem aqui, que a gente está perecendo. Eles caminhavam com ele, mas não ouviam a voz dele. Eles andavam com o dono do milagre, mas não conheciam. E por isso que eles ficaram à deriva, sabe? Por isso que eles ficaram à deriva. Quando não paramos para ouvir a voz de Deus, ficamos à deriva. Um navio, quando fica à deriva, significa que está sem sua força propulsora para seguir sua rota. Ou seja, ele segue as rotas da corrente marítima, também dos ventos, fica sem controle da navegação. Vai para onde o vento está levando, para onde a onda está levando, sem rumo. Está indo, mas sem destino. Está indo, mas para lugar nenhum. Está indo, mas não sabe para onde está indo. Quando nós paramos para ouvir a voz de Deus, nós não ficamos à deriva. Pode até ter a tempestade, pode até ter coronavírus, pode até ter pandemia, mas quando nós ouvimos a voz de Deus, nós temos uma rota, um destino, porque nós temos uma palavra no nosso coração que nos conduz, que nos guia no meio do deserto, no meio do mar, sem nenhum sinal para poder nos levar. Mas quando ouvimos a voz de Deus, nós temos um caminho, uma rota para ir. Então não fique à deriva, irmão, porque quando nós não aquietamos, nós ficamos à deriva. Nós ficamos à deriva. E um navio sem a força propulsora, ele fica à deriva. A onda está dando, ele está indo, mas ele não está indo para lugar nenhum, porque ele não tem rota, ele está indo sem destino. Quando nós ouvimos a voz de Deus, nós caminhamos. Quando não paramos para ouvir a voz de Deus, começamos a lançar fora algumas coisas importantes da nossa vida. Começamos às vezes a desistir de coisas importantes da nossa vida, porque começa a entrar em desespero. Estou à deriva, não sei o que vou fazer, como é que eu vou sustentar minha casa, e isso, e a gente começa a lançar valores e princípios fora, sonhos, projetos. Quando não paramos para ouvir a voz de Deus, começamos a lançar fora algumas coisas importantes da nossa vida. Quando somos atingidos pela tempestade, primeiro ficamos à deriva e depois começamos a lançar fora algumas coisas. E muitas pessoas estão vivendo assim na hora da tempestade, estão sendo conduzidas para onde o vento levar. Por isso que eu estou dizendo para você nessa noite: aquietai-vos, aquietai-vos. Descansa no Senhor, se debruça sobre Ele, tem amizade, intimidade com o Pai, porque em meio a toda e qualquer ventania que você esteja vivendo, você vai estar tranquilo. Quando eu olho para esse texto aqui, eu me lembro de Paulo, sabe? Em Atos capítulo 27, fala do cara no meio de uma tempestade, todo mundo pulando, todo mundo morrendo, lançando as coisas fora, sabe? Paulo tranquilo. E Paulo tranquilo, sabe por quê? Porque ele confiava no Senhor. Todo mundo desesperado, todo mundo com medo, todo mundo desistido. E Paulo tranquilo, sabe por quê? Porque Paulo sabia do projeto que Deus tinha para ele. Paulo sabia que Deus tinha colocado ele naquele lugar e estava levando ele a Roma, porque importava para Deus que Paulo pregasse em Roma. Então ele estava descansado. Quando eu tenho uma palavra de destino no meu coração, eu não estou preocupado com o que eu estou vivendo.
porque eu sei que quem está me levando é Deus. Pode aparecer o que aparecer no meio do caminho, mas eu estou descansado porque é Deus que está me levando. Todo mundo começou a pular do navio. Lê o texto de Atos 27. Todo mundo começou a pular, a desistir. Atos 27:15 diz assim: e sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, não os deixando ir à toa, e correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cláudia, apenas podemos ganhar, bater. Todo mundo começou a desistir. Todo mundo começou a parar, e levando este para cima, usaram todos os meios, cingindo o navio, e temendo darem a costa, assim, amainados, a vela assim foram à toa, foram agitados. Eles começaram a pular, eles começaram a desistir, eles começaram a ficar com medo. O navio estava à deriva. Paulo estava descansado, sabe por quê? Paulo estava aquietado, sabe por quê? Porque se você olhar no começo, Deus diz para ele: eu aviso os caras que não vai dar certo, vai chover, está vindo uma tempestade aí. Paulo avisou no começo, mas só que os caras disseram: não vamos. O capitão do navio foi para o dono falou: não, vamos embora. Então, homem confiando no homem, confia em Deus, irmão. Confie em Deus, se aquete. Quando somos atingidos pela tempestade, primeiro ficamos à deriva, depois começamos a lançar fora algumas coisas. Quantas pessoas não têm jogado fora suas coisas, seus casamentos, a criação dos seus filhos, os seus sonhos de projeto, empresa, porque está à deriva, porque não confia, porque não se aquietou, porque não descansou no Senhor. A primeira coisa que a tempestade tende a fazer em nossa vida é nos deixar à deriva, e na deriva abandonamos nossos alvos, é na deriva que esquecemos o destino da nossa vida, é na deriva que nos esquecemos dos nossos valores e ficamos simplesmente sendo levados pelas ondas de um lado para o outro, sem saber o rumo da nossa vida. Quantos não estão assim? Sem saber o rumo da sua vida, indo para qualquer lugar, não tem destino, já passou por não sei quantos casamentos, já passou por não sei quantas igrejas, e não sossega, e não tem os passos firmes. Sabe por quê? Porque tu não se aquieta, está à deriva, não descansa em Deus. Mas por que eu não consigo descansar? Porque não ora, porque não confia, porque não se lança no braço do Pai, porque não lê a Bíblia e não para escutar a voz de Deus, do que Ele está ministrando no teu coração. Vai tomando decisão que você acha que é melhor para você. Engano. Quando ficamos à deriva, jogando fora nossos sonhos, desistimos de lutar pela restauração de um casamento, abandonamos nossos relacionamentos, abrimos mão de lutar pelos nossos filhos, lançamos valores que aprendemos em toda uma vida, lançamos fora, irmão. Quando a gente fica à deriva, quando nós não nos aquietamos no Senhor, quando nós não descansamos em Deus, eu quero com essa mensagem desse domingo, lançar para você descansar nesse Deus, sabe? Mas a presença do Senhor, dos ventos, da tempestade, do mar, estavam com eles, e isso fez toda a diferença. Eles clamaram por Jesus, que solucionou o problema que estavam enfrentando, pois Ele é o Senhor de todas as coisas. Quando eles ficaram ali: Senhor, nos acuda, sabe? Porque o Senhor levantar: ei, homem de pequena fé. Sabe por que Ele se levantou? Porque Ele é o Senhor dos ventos, Ele é o Senhor da tempestade, Ele é o Senhor do mar, Ele é o Senhor de todas as coisas. Quem despreza o conselho daqueles que andam com Deus sofre grandes danos e perda na vida, irmão. Então a minha palavra para você hoje como pastor: aquietai-vos, busque conhecer o Senhor mais. Eu tenho certeza que hoje Ele tem uma porção para você, uma porção única, exclusiva para a tua vida. Quando a gente parar aqui a live, busque essa porção que Deus tem para você. Eu sei que Ele tem algo para você, um maná só para você. Isso aqui é meu para você, isso aqui é meu para sua esposa, isso aqui é meu para os seus filhos. Ele tem uma porção, descanse nele, descanse. Aqueles caras venceram, sabe? Porque eles clamaram pela presença do Senhor dos ventos, o Senhor da tempestade, o Senhor do mar, e Ele trouxe bonança naquele dia. Ele trouxe bonança, descanso. Se não soubermos disso, se não tivermos consciência de que nosso Deus é capaz, correremos o risco de correr atrás de artifícios e soluções humanas para solucionar problemas.
Quantos não estão dando cabeçada? Quantos não estão perdendo dinheiro? Quantos não estão dando cabo da sua vida, cabo daquilo que Deus entregou, tentando solucionar problema na força do braço, sem parar e dobrar o joelho e falar: Deus, fala comigo, ministra a minha vida nessa noite com uma palavra, ministra a minha vida nesse tempo com uma palavra, sabe? Se não soubermos disso, se não tivermos a consciência de que o nosso Deus, Ele tem o controle, se não tivermos a consciência, sabe, corremos o risco de correr atrás de artifício e solução própria, irmão, e vai dar errado. Para acalmar a tempestade, a gente vai correr atrás de artifício, a gente vai correr atrás de solucionar problema, sabe, para acalmar a tempestade. Mas eu quero dizer uma coisa para você: mas é em vão, pois somos limitados e só podemos ir até onde nossa limitação permite. Somos limitados demais. Deus é o dono de todas as coisas. Olha aí para a sua casa, olha aí para a atmosfera que você está aí no seu lar. Olha aí agora para essa atmosfera de cura, essa atmosfera de alegria, essa atmosfera de paz. Tudo isso aí quem criou foi Deus, irmão. Você não tem condição de criar nada e de fazer nada. A única coisa que você pode fazer é confiar. E quando você confia, você se aquieta e deixa Ele trabalhar. Quando você confia, você descansa e deixa Ele trabalhar, sabe? Em meio à agitação, às vezes fica difícil lembrar-se dessa verdade e praticá-la. Mas é fato que se nós dispusermos a ficar quietos, se obedecermos ao aquietai-vos que o Senhor nos diz, com certeza veremos Deus que acalma a tempestade agir. Eu estou falando isso porque eu estou animando você nessa noite a confiar nesse Deus que vai agir na sua vida, que vai aquietar essa situação. Segunda coisa, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, e sabei que eu sou Deus que te cura. Êxodo capítulo 15, Êxodo capítulo 15, diz assim, versículo 16: espanto e pavor cai sobre eles, pela grandeza do teu braço emudeceram como pedra, até que o teu povo houvesse passado o Senhor, até que passasse este povo que adquirisse. Êxodo capítulo 15, versículo 26, perdão, Êxodo 15, 26, e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos, os seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Eita Deus maravilhoso, eita Deus de poder, eita Deus tremendo. Talvez você está aí com medo dessa situação, mas é porque você não confia. Mas é porque você não confia, porque aqui é a palavra que Deus está dizendo, e disse: se ouvires atentamente a voz do teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares o teu ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Eu orei aqui no começo, falei aqui no começo, que ninguém da igreja tem ficado enfermo, irmão. Mas sabe por quê? Eu quero lembrar os fiéis, os que têm se mantido fiéis, o que tem se mantido fiel ao mandamento, o que tem se mantido fiel aos valores, o que tem se mantido fiel, sabe, à voz do Senhor, e tem obedecido à voz do Senhor, o Senhor tem guardado. Ele é Deus que cura. A obediência aos mandamentos de Deus e a aceitação das suas promessas não só liberta o ser humano das consequências da punição que a rebelião contra Deus acarreta, como demonstrando no Egito, mas também sara totalmente o seu ser, inclusive o próprio corpo físico. Deus nos sara no físico, no espírito e na alma. No espírito, porque Ele nos dá o espírito. Não é que Ele nos sara o espírito, porque o Espírito de Deus não precisa de cura, mas Ele nos entrega o Espírito dEle.
Mas Ele sara a nossa alma, porque é da alma que vem o sentimento. Talvez você está corroído de inveja, de mágoa, de sentimento ruim, de ódio. Então tua alma precisa ser curada. Então confie nesse Deus, se aquiete nesse Deus. Deus é o médico supremo, Ele é o Jeová Rafá, o Deus que te cura. Deus cura sim, Ele cura, pois o nome dele é Jeová Rafá. No contexto de Êxodo, a cura está intimamente ligada à obediência. Então obedeça, querido. Nesse texto aqui, a cura está ligada em obedecer, em submeter à voz do Senhor. É o que o texto está dizendo. Ele é o Deus que cura, sabe? Não só nos livra da punição de Deus, da rebelião, como também experimentamos a ação de Deus que sara, que cura a doença, seja ela física e seja ela emocional. Ele é o Deus que sara, Ele é o Deus que cura, sabe? Aquietai-vos e sabei que sou Deus. Confie, dependa, espere no Senhor. Se aquiete, porque esse Deus, Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele é tremendo, Ele é maravilhoso, sabe? Ele é Deus que cumpre promessa. Eu olho para algumas famílias, sabe? Eu observo a mão de Deus. Eu olho para algumas pessoas e eu vejo assim, poxa, Deus está nessa vida, Deus está nessa casa, Deus tem cumprido promessa. Eu velo por essa família, porque essa família, ela cumpre princípio, Deus tem abençoado poderosamente. Vejo algumas famílias que vivem situações de intriga, de contenda, mas se você parar para olhar, irmão, talvez você não está cumprindo alguns princípios e valores que Deus coloca sobre você. Terceira coisa, saber que eu sou Deus que provê. Ele é Deus que provê. Gênesis 22, versículo 8, diz assim: e disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. No versículo 13 diz assim: então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelo seu chifre no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. No 14 diz assim: e chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Deus, sabei que eu sou Deus que provê. Deus provê, irmão. Deus provê. Quando lemos essa história aqui, irmão, podemos ser tentados a pensar que nosso Deus é um Deus mau, pois dá um filho na velhice do casal, e depois, quando o menino cresce, pede um sacrifício, sabe? Mas não é verdade. A verdade aqui é que Deus estava querendo saber onde é que estava o coração de Abraão. Muitas das vezes Deus permite alguma coisa que Ele quer saber onde está o nosso coração. Eu quero aproveitar para te lembrar: onde está o teu coração? Será que está no medo? Será que está na inconstância? Será que está na acomodação? Sabe? Será que está na avareza? Porque aqui, quando eu olho para esse texto, o menino vê o pai, o menino vê a lenha, mas o menino não vê o sacrifício. E ele pergunta: pai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo as coisas, eu não estou vendo o sacrifício. Deus proverá. Quando chega lá em cima, no monte, ele bota o menino em cima da pedra. O menino de 17 anos. A história, o Talmud diz que o menino tinha 17 anos. O pai já é de idade, irmão. Esse menino, será que não podia se desvencilhar do pai e falar: você está doido? Como é que você vai me botar para o sacrifício? Mas o menino se submeteu, sabe por quê? Porque ele conhecia Deus do pai. Ele conhecia o Deus que supre, ele conhecia o Deus que provê. E o menino estava ali, e a Bíblia diz que quando o pai levantou o cutelo para dar no menino, Deus bradou do céu: Abraão. Porque Deus é Deus que provê. Talvez você não conheça esse Deus. Talvez você não conheça esse Deus que provê, esse Deus que cria situações para poder te abençoar. Talvez você tenha conseguido algumas coisas na força do braço, mas não tenha experimentado os milagres de Deus porque você não tem descansado nele. A verdade é essa. Será que esse menino não podia se largar do braço do pai e sair correndo? Mas o menino se submeteu
Foi. E Abraão também foi, porque quando ele chegou no pé do monte, se você ler o texto você vai ver, quando ele chegou no pé do monte, ele falou para os homens que estavam indo: fica aqui, porque vai eu e o menino adorar. Vai eu e o menino adorar. Ele estava indo adorar a Deus, sabe por quê? Porque ele confiava em Deus, e ele sabia no coração dele que Deus tinha pedido o menino como sacrifício, e ele estava indo levar o menino para poder sacrificar, mas ele conhecia o Deus que provê, e ele disse para aqueles homens: está indo eu e o menino, vamos adorar, daqui a pouco a gente vai voltar. Porque ele confiava no Deus, o Deus que provê, o Jeová Jireh, o Jeová Rafá. Ele é o Deus que te sara, Ele é o Deus que te cura. O que você precisa fazer é confiar, porque senão você não vai se aquietar se você não confiar em esse Deus, se você não descansar dEle. Quando a gente lê esse texto, a gente pensa que Deus é mau, mas é um Deus que queria saber. Na verdade, Deus estava tratando amor, Deus estava tratando fidelidade, Deus estava tratando devoção, Deus estava tratando disposição da entrega de Abraão. Era isso que Deus estava tratando. O mais importante, querido, Abraão foi aprovado, pois foi até as últimas consequências, chegou ao ponto de levantar a lâmina contra o peito do seu filho. Ele foi aprovado, ele foi provado, mas ele foi aprovado. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, talvez nessa situação que Deus está permitindo aí, de pandemia, de vírus, será que você está sendo aprovado em confiar em Deus? Em confiar na circunstância que você está vivendo, ou que você está enfrentando? Ou será que você tem entrado em desespero porque não tem descansado no Senhor? É sério isso que eu estou te dizendo. Mas sabe por que muitas das pessoas não levam a sério? Porque acham que tudo que a gente está passando, tudo que essa Bíblia apresenta, fala e diz, é utopia. Mas vai chegar o dia da verdade. Vai chegar o dia que seremos confrontados. E aí onde é que vai estar o nosso coração, sabe? Mas como o nome do Senhor é também Jeová Jireh, o menino foi liberado e a necessidade de uma oferta foi suprida pelo animalzinho que o Senhor proveu, porque Ele é Deus que provê. O Senhor sempre provê saídas, como Ele proveu aos amigos de Daniel naquele dia, quando foi lançado no forno de fornalha quente. A Bíblia fala que mandou esquentar aquela fornalha 7 vezes mais. Deus proveu saída, sabe? Deus provê sustento. Olha só o que a Bíblia fala no Salmo 37, versículo 25: fui moço e já sou agora velho, mas nunca vi a descendência mendigar o pão, porque Deus provê sustento, como Ele tem provido para a sua casa, sabe? Deus provê recursos. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma da nossa necessidade. Filipenses capítulo 4, versículo 19: Ele provê o sustento, Ele provê saída, e Ele provê recurso. Ele é o Deus que provê, Ele é o Deus que provê. Para aprender isso, é saber que Deus é capaz de suprir. É necessário aquietar, irmão. Para aprendermos essas coisas que eu disse aqui, é necessário aquietar-se, confiar. Salmo 23 fala do cuidado do Pai, que envolve águas tranquilas, pasto verdejante, refrigério para a alma, companhia em meio ao sofrimento, vitória diante dos adversários. Leia o Salmo 23 com esse entendimento. Leia o Salmo 23 com essa confiança. Leia o Salmo 23 com esse aquietar do Espírito, sabe? Água tranquila, pasto verdejante, refrigério para a alma, companhia em meio ao sofrimento, vitória diante das adversidades. É necessário pensar também que o Pai é amoroso, que cuida, que disciplina. Disciplina também é sinal de cuidado e amor. Leia lá Hebreus capítulo 12, do 5 ao 11. Você vai ver que Deus disciplina em amor a cada um de nós. Quarta coisa para a gente terminar: saber que eu sou Emanuel, sabe? O Deus presente, o Deus que é conosco. Salmo 46, Ele continua nos ensinando, Ele continua nos admoestando, Ele continua colocando o nosso coração e alinhando com esse Deus. Salmo 46,
versículo 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. No 5 diz assim: Deus está no meio dela, não se abalará, Deus ajudará já ao romper da manhã, Ele está conosco. No versículo 7 diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. No 11 diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele é o meu refúgio, Ele é o seu refúgio. Então se aquiete, descanse nesse Deus. Essas expressões revelam um Deus presente, um Deus bem perto. Na verdade, Emanuel, socorro bem presente, versículo 1. Deus está no meio dela, versículo 5. O Senhor dos exércitos está conosco, versículo 7. Ele está conosco o tempo todo, sabe? Porque assim diz o alto, o sublime, que habita na eternidade, o qual tem um nome santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também no contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Isaías 17:15. Ele é o Deus que está conosco. Então eu animo você com essa palavra a descansar no Senhor. Descanse. Eu não estou falando de se acomodar, não estou falando de acomodação, sabe? Eu não estou falando de relaxamento. Eu estou falando de se aquietar, de confiar em Deus, de buscar, de estar com Ele. Precisamos saber que o nosso Deus, o Todo-Poderoso, é um Deus que se envolve. Ele está presente, Ele não está inerte, Ele está agindo. Mas só descobre essa verdade, só sabe dessas coisas quem aquieta para conhecer Deus. Ele está agindo, irmão, no meio dessa situação. Deus está trabalhando. Ele é martelo que esmiuça a penha. Ele está trabalhando, irmão. Deus está trabalhando. Descanse. Não é tempo de correria, mas sim tempo de aquietar, de deixar Deus agir, para ver que a mão forte do Senhor está operando em seu favor. A mão forte do Senhor está operando em teu favor. A mão forte do Senhor está operando na sua casa. Deixa eu orar com você. Segura aí na mão da sua esposa, dos seus filhos. Curva a sua cabeça que eu quero orar por você nessa noite. Pai, eu te peço a tua bênção sobre essa família. Eu te peço a tua bênção sobre essa casa. Eu te peço a tua bênção, meu Deus, sobre essa esposa que por alguma coisa estava desesperada, sabe, não estava quieta. Eu te peço a tua bênção sobre esse esposo, por esse pai, por esse sacerdote que por alguma situação, meu Deus, estava em desespero, sem saber o que ia fazer. Mas eu quero te pedir, Deus, que teu Espírito Santo traga aquietação ao coração, descansa ao coração, meu Deus. Mostra para esse casal, mostra para essa família que o Senhor é Deus dele, que o Senhor tem o controle. Eu te peço a tua bênção sobre essa casa, sobre esses filhos. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor opere um grande milagre, meu Deus, de provendo a necessidade dessas famílias, meu Deus, que tem andado na aliança, que tem cumprido princípios, meu Deus, e valores. Eu te peço a tua bênção sobre eles no nome de Jesus, que eles possam experimentar os milagres que eles nunca experimentaram, que eles possam ouvir a tua voz de forma que eles nunca ouviram. Inunda essa casa da tua Shekinah, inunda essa família da tua presença nessa noite, meu Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus. É a palavra que eu tenho para você, é a palavra que eu tenho para sua família, é a palavra para essa semana, que será uma semana de resposta e que você vai experimentar coisas grandes do Senhor. Se você acredita nisso, diga amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, resplandeça o seu rosto sobre ti, que a doce consolação do Espírito Santo inunda a tua casa e a tua vida, no nome de Jesus, amém. Deus abençoe, cheiro no coração.